Ok, pessoal, voltando aí. Bebeu sua aguinha, lavou o rosto. Eu também lavei meu rosto aqui. E bebi uma aguinha, tomei mais um cafezinho aqui do Silvio. O café daqui é fantástico. E vamos voltar aqui para a nossa questão. A última questão que a gente vinha trabalhando, pedia a diferença entre empresa pública e sociedade e economia mista. Então, nós traçamos aqui um quadrinho estabelecendo as diferenças entre empresa pública, sociedade e economia mista. Patrimônio da empresa pública é 100% público, sociedade e economia mista, a maioria das ações com direito a voto tem que ser público, não é todo patrimônio. Existe patrimônio privado nas sociedades de economia mista. Forma de organização. Empresa pública pode ser qualquer das formas previstas na legislação comercial. Sociedade de economia mista só pode ser organizada pela forma de sociedade anônima. E o foro para julgamento. Empresa pública federal, Justiça Federal. Empresa pública estadual e municipal, Justiça Estadual. Sociedade de economia mista, tanto federal quanto estadual ou municipal, são julgados pela Justiça Estadual. Ok? Então vamos voltar para a questão. Vamos ver o que ela pede. Ela vai pedir uma dessas três diferenças. Então, constitui traço distintivo entre sociedade de economia mista e empresa pública. Ela já bota na letra A. Forma de organização. Isto é, forma jurídica. Ok, você pode ficar, a forma de organização, ele não falou que é de acordo com a legislação comercial, que é a forma de organização, qualquer das previstas que um é qualquer das formas, a empresa pública é qualquer das formas previstas na legislação comercial, a sociedade de economia mista é só pela forma de sociedade anônima, mas o gabarito é esse, sem dúvida, mas vamos ver as outras. Constitui traço distintivo entre empresa pública e sociedade de economia mista. Desempenho de atividade de natureza econômica. As duas podem desempenhar atividade de natureza econômica, como podem prestar serviços públicos. Ok. Criação autorizada em lei. Perfeito. Empresa pública e sociedade de economia mista tem sua criação autorizada em lei. Sujeição a controle estatal. Ó. Ambas sofrem o controle estatal. Chamada, ó, tutela. Ok? Também há uma chamada de vinculação, ok? Também chamado de controle finalístico, ok? E personalidade jurídica e direito privado. Tranquilo, muito fácil essa questão, não é isso? Muito fácil mesmo. Mesmo que surgisse dúvida sobre a forma de organização, que é mesmo forma de organização, as outras alternativas são claramente características comuns à empresa pública e sociedade de economia mista, ok? Então, questão 27, letra A, sem nenhuma dificuldade aí, ok? Vamos para a próxima questão, questão 28. Vamos lá. Determinada empresa estatal pretende participar do capital social da empresa privada. De acordo com a Constituição Federal, a referida participação. Então, ó, empresa estatal. O que acontece? Apesar de alguns doutrinadores não gostarem desse termo empresa estatal, vira e mexe aparece na prova, vira e mexe aparece nas provas. Empresa estatal são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ok, então, empresa estatal pretende participar do capital social de uma empresa privada. Ela pretende participar do capital de uma empresa privada. O que acontece? Onde foi que a gente viu isso? Nós vimos no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 20. O que é que diz o artigo 37, inciso 20? Diz que as entidades previstas no artigo 37, inciso 19, ele faz uma menção ao inciso 19 do artigo 37, que é empresa pública, fundação pública, empresa
autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de economia mista, precisam de lei específica, de autorização legislativa, me perdoe. Precisam de autorização legislativa. Para quê? Criação de subsidiárias e participação em empresas privadas. Então precisa de autorização legislativa. Basta buscar qual das alternativas trata sobre isso. Vamos lá. Então, de acordo com a Constituição Federal, a referida participação depende de lei específica, salvo se a empresa estatal constituir-se na forma de sociedade de economia mista. O que acontece? A primeira parte está verdadeira, depende de uma lei específica. Agora, não exclui a sociedade de economia mista dessa necessidade de lei específica. Então, está falso. Depende de lei específica, salvo se a empresa estatal explorar atividade econômica em regime de competição. Falso também. Não faz essa ressalva de ser exploradora de atividade econômica ou prestadora de serviço público. Falso. Independe de autorização legal específica. Falso. Precisa sim de autorização. Depende de lei específica, seja empresa estatal, sociedade de economia mista ou empresa pública. Ótimo. Verdade. Então aqui, ó, ele disse que a empresa estatal pode ser empresa estatal, conforme a gente falou, ó, pode ser sociedade de economia mista ou empresa pública. E para sociedade de economia mista ou empresa pública, participar de capital de empresa privada, depende que autorização por lei. Autorização por lei. Então, gabarito, letra D, muito tranquilo também as questões. Vamos para frente, questão 29. Vamos lá. A respeito das agências reguladoras e agências executivas, é correto afirmar que... Vamos lá, me dá uma tela em branco aqui, Otávio, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre as agências reguladoras. E também sobre as agências executivas. Vamos lá. A agência reguladora é uma autarquia que, na sua lei de criação, que a gente já viu que ela é criada diretamente por lei, não é isso? Essa autarquia tem algumas características especiais. Tem algumas peculiaridades. Então, a agência reguladora é uma autarquia que tem características especiais. O que acontece? Essas agências reguladoras têm que objetivo? Qual é o objetivo delas? O objetivo é regular, fiscalizar, o quê? Algumas atividades econômicas. Ou serviços públicos. Então, o Estado cria uma autarquia para regular, fiscalizar determinada atividade econômica ou determinado serviço público. O que acontece? A agência reguladora é chamada também de autarquia em regime especial, ok? São as autarquias em regime especial. O que acontece? O Estado precisa regular determinada atividade econômica ou precisa controlar, fiscalizar determinada atividade econômica ou determinado serviço público. Não necessariamente precisa esse controle, essa fiscalização, ser feita por uma autarquia. Poderia ser feito por um órgão da administração direta, poderia ser feita com qualquer entidade que tenha personalidade jurídica e direito público. Todas as
agências reguladoras foram criadas na forma de autarquia, mas poderia ser de outra forma desde que fosse por meio de uma pessoa jurídica de direito público. Ok? Por que isso? Porque a agência reguladora exerce poder de polícia administrativa. O poder de polícia administrativa só pode ser, o poder de polícia administrativa só pode ser exercido por pessoas jurídicas de direito público. Ok? Então, a agência reguladora é uma autarquia em regime especial que tem o objetivo de regular, de fiscalizar determinada atividade econômica ou determinado serviço público. Bem tranquilo isso aí. O que acontece? A agência reguladora tem uma certa independência técnica, ok? Ela pode emitir pareceres e pode editar atos normativos referentes à atividade econômica ou serviço público a que ela regula, ok? Vamos lá. E as agências executivas? E as agências executivas? O que acontece? A agência executiva é uma qualificação que recebe a autarquia, ó. A autarquia é qualificada como agência executiva por um simples motivo. A agência executiva é uma autarquia que celebra um contrato de gestão com a administração direta, ok? Então, ó, a agência executiva é uma autarquia que celebra contrato de gestão. O que acontece? A autarquia já existe e celebra um contrato de gestão. Nas agências reguladoras, a agência reguladora já é criada com características especiais. As agências executivas não, existe uma autarquia e a autarquia celebra um contrato de gestão e a partir desse contrato de gestão, ela é qualificada como agência executiva. Ok? O que acontece? Qual é o objetivo desse contrato de gestão? O contrato de gestão está regulado lá, ó, artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Lá fala no contrato de gestão. O que acontece? Esse contrato de gestão tem por objetivo ampliar o quê? A autonomia gerencial, administrativa e financeira dessa entidade. Ok? Então, e as agências? Uma dúvida que pode surgir. A gente viu que a agência reguladora é uma autarquia com características especiais. Ok, então é uma autarquia em regime especial. Ok, a agência executiva é uma autarquia que celebra contrato de gestão com administração direta. Ok, a agência executiva não se restringe, a qualificação como agência executiva não se restringe às autarquias. Fundações públicas também podem ser qualificadas como agências executivas. Mas qual é a análise que eu quero fazer aqui? A agência reguladora, que é uma autarquia em regime especial, pode também celebrar um contrato de gestão e vir a ser uma agência executiva. Então ela pode ser agência reguladora e agência executiva ao mesmo tempo. Agora, uma agência executiva, uma autarquia comum, que celebra um contrato de gestão e se qualifica como agência executiva, não pode se transformar numa agência reguladora. Ok? Tranquilo? Com essas informações, já dá para a gente resolver a questão que está lá proposta. Vamos voltar para a questão. Vamos lá. Então, a respeito das agências reguladoras e das agências executivas. É correto afirmar que as agências reguladoras adquirem autonomia a partir da qualificação obtida em face do contrato de gestão
celebrado com o respectivo Ministério Supervisor. O que acontece? A agência reguladora, ela já tem certa autonomia que decorre da sua lei instituidora. A partir da lei que cria a agência reguladora, ela já tem certa autonomia. Ok? Então, ó, a autonomia é adquirida a partir da lei de criação. Não a partir de celebração de contrato de gestão. A agência reguladora pode celebrar contrato de gestão? Pode. Ela pode ter sua autonomia gerencial financeira e administrativa ampliada por meio de contrato de gestão? Pode. Mas ela já tem certa autonomia decorrente da lei que a criou. Tranquilo. Então essa questão está, letra A está falsa. Tranquilo. Letra B. As agências executivas caracterizam-se como autarquias em regime especial, criadas por lei com autonomia administrativa, orçamentária e financeira. O que acontece? A agência executiva é uma autarquia comum que simplesmente celebrou um contrato de gestão e, por isso, foi qualificada como agência executiva e houve uma ampliação na sua autonomia administrativa, orçamentária e financeira. Ela não é chamada de autarquia em regime especial. As agências reguladoras, sim, são chamadas de autarquia em regime especial. Por quê? Porque a lei que cria essas agências reguladoras dão a ela características específicas, características especiais, diferentes das autarquias comuns. Então, por isso, as agências reguladoras são autarquias em regime especial. As agências executivas não são autarquias comuns que celebram o contrato de gestão. Então, letra B, falso. Vamos lá. Ambas possuem regime especial estabelecido na lei instituidora. Falso. A agência executiva não tem regime especial. A agência executiva é uma autarquia comum que adquire um regime especial a partir da celebração de contrato de gestão, não pela lei instituidora. Falso. Ele fala mais aqui, atuando as agências executivas na regulação de atividade econômica, não. Quem atua na regulação de atividade econômica é a agência reguladora. E as agências reguladoras, controle e fiscalização de serviço público. Na verdade, a agência reguladora atua o quê? Na regulação da atividade econômica e no controle e fiscalização de serviço público. Ok? Agora, uma agência executiva, uma agência reguladora pode se tornar uma agência executiva e nesse caso, aí sim, neste caso específico, a agência reguladora poderia sim regular a atividade econômica, porque primeiramente ela era uma agência. A agência executiva pode regular uma atividade econômica, porque primeiramente ela era uma agência reguladora que celebrou o contrato de gestão e virou também agência executiva. Tranquilo. Falsa, letra C. Letra D. As agências executivas são empresas públicas e fundações. Falso. Agência executiva... Peraí, vamos com calma. Empresas públicas ou fundações com autonomia ampliada a partir de decreto governamental, em fase de apresentação de plano para a melhoria da eficiência e redução de custos. Vamos ver a letra E. As agências reguladoras possuem regime jurídico especial fixado na lei instituidora, garantindo o maior grau de autonomia administrativa e orçamentária que o conferido às demais autarquias. Verdade. Então aqui, ó. As agências reguladoras possuem regime jurídico especial? Sim. Fixado pela lei instituidora, a lei que cria, já estabelece esse regime jurídico especial, garantindo maior grau de autonomia administrativa e orçamentária que o conferido às demais autarquias. Verdade. Gabarito letra E. O que acontece? A agência executiva, ó, não é empresa pública. Empresa pública não pode ser qualificada como agência executiva. Agência executiva. Aqui tem uma pegadinha. Você pode se confundir, porque o que acontece? Quem pode celebrar contrato de gestão? O artigo 37, lá, parágrafo 8, diz que os próprios órgãos da administração direta e os órgãos da entidade e os órgãos das entidades da administração indireta, as entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, e as organizações sociais.
a parte das organizações sociais não está lá no parágrafo 8 do artigo 37, mas a organização social pode celebrar contrato de gestão também. O que acontece? Então, ó, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública e autarquia podem celebrar contrato de gestão. Agora, o fato dessas 4 entidades celebrarem contrato de gestão não as qualificarão como agência executiva. Somente autarquia e fundação pública é que podem ser qualificadas como agência executiva. Empresa pública, sociedade de economia mista pode celebrar contrato de gestão? Pode, mas isso não vai qualificar elas como agência executiva. Ok? Então o gabarito é letra E. Bem tranquilo. Vamos ver a próxima questão. Ainda sobre a agência executiva, aí começa a falar sobre órgãos públicos. Vamos lá. Com relação à natureza dos órgãos públicos, considere. Em relação à natureza dos órgãos públicos, considere. As agências reguladoras são autarquias especiais, verdade, com personalidade jurídica de direito privado e amplos poderes normativos, ó. Falso. Agência reguladora, a gente viu que as agências reguladoras, via de regra, estão sendo criadas por meio de autarquias especiais. A autarquia não tem personalidade jurídica de direito privado. A autarquia tem personalidade jurídica de direito o quê? Público. Então a questão está falsa. A agência reguladora tem amplos poderes normativos? Sim, eles podem sim ter amplos poderes normativos, sim, referente à atividade econômica ou serviço público. A atividade econômica ele está regulando ou o serviço público ele está fiscalizando ou controlando. Ok. As fundações são normalmente dotadas de personalidade jurídica de direito privado, podendo, a critério do ente instituidor, assumir personalidade jurídica de direito público. O que acontece? As fundações públicas, sim, podem ter personalidade jurídica de direito privado ou personalidade jurídica de direito público. O que acontece? A questão de normalmente ser dotada de personalidade jurídica de direito privado está meio confuso aqui, essa alternativa. Ok? Mas pode sim ser criado por direito privado, com personalidade jurídica de direito privado ou com personalidade jurídica de direito público. Vamos deixar aqui no QRX para a gente analisar mais para frente. Vamos para a alternativa 3. A gente já viu que a 1 está falso, né? Então ó, não pode ser letra A, não pode ser letra C. Vamos lá. Terceira. As empresas públicas e as sociedades de economia mista devem ter a forma de sociedade anônima, sendo reguladas basicamente pela Lei da Sociedade por Ações, 6.404 de 1976. Ó, sociedade de economia mista, sim, sempre deve ser sociedade anônima, mas empresa pública não. Pode adquirir qualquer das formas, qualquer das modalidades previstas na legislação comercial. Então a 3 está falsa. Então por aqui a gente elimina o que, ó? A B e a E. Por aqui a gente já respondia a questão, né? Você analisaria aí só por segurança, mas a gente já sabe que a resposta é a letra D. Então, ó, as fundações públicas, a Carlos Chagas considera que são normalmente dotadas de personalidade jurídica de direito privado, podendo, a critério do instituidor, assumir personalidade jurídica de direito público. A segunda está certa. Vamos lá. A quarta. Empresas públicas, autarquias e sociedades de economia mista, assim como as fundações públicas, só podem ser criadas por lei específica. E que isso aqui a gente já está cansado de saber. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas com personalidade jurídica de direito público tem sua criação autorizadas por lei. Autarquias e fundações públicas com... Perdão, vamos lá. Empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, me perdoem, privado, tem sua criação autorizada por lei. Autarquias e fundações públicas com personalidade jurídica de direito público têm a sua criação diretamente por lei. Então a quarta está falso. E a quinta, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público têm natureza autárquica. Ele está falando aqui, ó, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público são as fundações públicas com personalidade jurídica de direito público. Ok? Então, ó, gabarito, letra D. Bem tranquilo.
Ok? O que acontece? Eu prometi a vocês que quando eu encerrasse as questões sobre autarquias, vamos ver se tem mais alguma sobre autarquia aqui. Entidade estatal e órgão público. Não, já começa aqui com questões referentes a órgãos públicos. Eu prometi que quando eu terminasse as questões referentes a autarquias, eu ia autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, eu ia fazer um resumo com as características das autarquias. Vamos lá, vamos fazer esse resumo com as características das autarquias. Você me dá uma tela em branco aí, por favor, Otávio? Vamos lá. Autarquias. As características de autarquia que mais aparecem em prova. Vamos lá. A gente sabe que a autarquia é a entidade da administração indireta, isso não precisa nem colocar, mas tem personalidade e tem personalidade jurídica de direito o quê? Público. Isso a gente está cansado de saber, muito tranquilo. O que mais que a gente precisa saber sobre a autarquia? A sua criação, como é que é criada a autarquia? Criação diretamente por lei, ó. Diretamente por lei específica. A lei, uma lei específica, uma lei só para criar a autarquia. A partir do momento que a lei entra em vigor, a autarquia ganha personalidade jurídica. Ok? Outra característica, patrimônio próprio. A autarquia tem patrimônio próprio. Ok? E esse patrimônio é 100% público. Muito tranquilo. Isso tudo a gente já sabia. Mais características. As autarquias são criadas para desempenhar, via de regra, atividades típicas de Estado. Isso aparece muito em prova. O que mais? Estão sujeitas, ó, a controle. A administração direta exerce sim controle sobre a administração indireta e sobre as autarquias. É aquele famoso controle finalístico, também chamado de tutela. Ok? O que mais? As autarquias, ó, têm autoadministração. Seus dirigentes, ó, são nomeados pelo chefe do executivo. O chefe do poder executivo é que nomeia o presidente das autarquias. Em alguns casos, pode ser exigido autorização legislativa, ok? Pode ser exigido, não são todos os casos, mas em alguns casos pode ser exigido autorização legislativa. Pode estar na lei que institui a autarquia ou pode estar na própria Constituição. No caso do Banco Central, está na própria Constituição. A própria Constituição estabelece que a nomeação do presidente, do presidente e dos diretores do Banco Central depende de prévia autorização legislativa, no caso do Senado. Ótimo. O que mais? Outras características. Vamos botar aqui. Contratação de pessoal. Tem que ser por meio de quê? Concurso público. Ok? A ocupação de cargos, empregos e funções públicas, a ocupação de cargos e empregos públicos será por meio de concurso prévio, concurso público. Ok? O que mais? Vamos lembrar aqui. Foro para julgamento. Foro para julgamento. Artigo 109 da Constituição, ó. Inciso 1º. Diz que as autarquias federais serão julgadas na Justiça Federal. As autarquias estaduais e municipais, e também do DF, né, serão julgados pela Justiça Estadual.
Ok. O que mais? Característica de autarquia, ó. Está coberta lá, ó. Imunidade recíproca. O que mais? Responsabilidade civil objetiva. Tudo isso a gente já viu. Não é mesmo? Vimos ou não? O que acontece, ó? Os bens são impenhoráveis. O que é isso? Bem ser impenhorável. Não pode haver penhora de um bem de uma autarquia para... Não pode ser executado o bem de uma autarquia para cobrir uma dívida da autarquia. Ok? As sentenças, os pagamentos decorrentes de sentença judicial das autarquias. Pagamentos decorrentes de sentença judicial. São feitos por meio de quê? Precatório. Ok? A autarquia não está sujeita à falência. O que mais? Vamos lembrar aqui. Os atos das autarquias, ó, estão sujeitos a controle do Poder Judiciário. Estão sim. Ok? Bom, eu tracei algumas características aqui de autarquia que podem aparecer na sua prova. Podem aparecer outras? Podem sim. Ok? Mas aqui é um resuminho. Ok? Conforme prometido. Bom, vamos dar mais uma pausa e a gente volta aí com as questões. Tem algumas questõezinhas aí referente a órgãos públicos. E depois a gente entra em princípios e, se der tempo, a gente entra em poderes ainda. Ok? Até mais.